A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Que bom que você está aqui. Não sei se já deu um sorriso aí, a pessoa está do seu lado. Fala para ele, que bom que você vê. Pergunta para ele, você vem sempre mesmo? Fala para ele, se você não vem sempre, pode começar a partir de hoje. Amém? Não tem problema não. Amém? Aleluia. Mas vamos para a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com você hoje, com os irmãos, João capítulo 12, no verso 1. E eu quero falar justamente sobre aquilo que o pastor Aloísio compartilhou agora que nós colocamos aqui no Videira News. Amém? Que é o nosso propósito da oferta das missões mundiais. Só que antes de eu falar diretamente sobre essa questão, eu quero mostrar para você, nesse texto de João 12, um retrato da igreja, como que uma imagem da vida da igreja. Amém? Então vamos para a palavra do Senhor, João capítulo 12, vamos ler do verso 1 até o verso 8. Acompanhe aí, por favor, na sua Bíblia ou na projeção. Amém? Vamos lá? Estão todos comigo aqui? Amém? Está escrito: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixe-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém? Se você trouxe a sua Bíblia impressa aí de papel, quero que você erga ela para o alto. Se não, apenas erga a sua mão direita para o alto também. E repita logo após mim. Diga assim: eu tenho a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Por isso, nesta noite, o meu coração está aberto. A minha mente está alerta para receber esta palavra, que tem o poder de me transformar, de me preparar para tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Amém. Amém? Aleluia. Veja, meus irmãos, antes de mais nada, eu devo dizer que a palavra de hoje, que será compartilhada, como eu já falei no início, no final nós vamos entregar a nossa oferta para as missões mundiais. Mas eu preciso dizer, antes de mais nada, que essa palavra não é para aquelas pessoas que ainda não foram salvas. De repente tem alguém nos visitando, ele ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, não nasceu de novo, então ele está apenas nos visitando, nos conhecendo. Então, antes de mais nada, eu quero dizer para você, de repente está nos visitando, por favor, não fique constrangido. Amém? Então não fique pensando que nós temos a intenção de repente querer, convencer você a dar algum valor financeiro por um propósito da igreja. Enfim, não se constranja, essa palavra não é diretamente para você. Amém? Mas existe um segundo tipo de pessoa para a qual essa palavra também não é direcionada. Veja, essa palavra também não é direcionada para aqueles cujo coração não ainda foi convencido sobre contribuir na casa de Deus, sobre ofertar. Amém? Porque isso pode acontecer também na vida de alguns irmãos. Os irmãos nos conhecem, os irmãos que estão conosco há mais tempo sabem disso. Aqui na nossa igreja, usando o testemunho do Novo Testamento, amém? Da palavra de Deus, nós não estamos aqui para fazer nenhum tipo de barganha, de troca com Deus. Você não vem para cá para comprar algum tipo de bênção, para trazer o seu dinheiro como se Deus estivesse vendendo coisas baratas que o dinheiro humano pudesse comprar. Não, não, não. O que Deus quer te dar é caro demais para você pagar. E você nunca teria o suficiente para comprar isso. Por isso só pode ser pela graça, por favor e merecido. Não pelo seu mérito, não pelo preço que você paga, não pela medida do que você contribui, mas pela medida da obra consumada de Cristo Jesus. Ele já pagou o preço, ele já derramou o sangue. Amém?
Por isso, toda contribuição que nós fazemos, e assim deveria ser feito, nos dias da igreja, amém? Nesse tempo da graça, deve ser por constrangimento de amor. Deve ser como Davi disse em um dos seus salmos, né? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O coração de Davi foi justamente esse, por isso que ele era homem segundo o coração de Deus. Davi, ele dava porque ele se sentiu amado, ele percebeu tanto que ele foi perdoado, ele percebeu tanto que foi aceito por Deus. Então ele fica constrangido, porque foi muito amado. Percebe? Então, essa que é a nossa motivação, ok? Então, não fique pensando que nós queremos constranger alguém para poder convencer você. Então, eu quero compartilhar sobre João capítulo 12. E essa história, antes de mais nada, eu devo dizer para você que é uma das histórias que são repetidas nos evangelhos. Porque, ao contrário do que você imagina, os 4 evangelhos não têm as suas histórias repetidas em todos eles. Essa história, no caso aqui, do Senhor Jesus lá na casa de Betânia, na verdade, ela está em 3 dos 4 evangelhos. Então, tem algumas histórias que são peculiares a determinado evangelho, que pode estar, às vezes, somente no evangelho de João, ou somente no evangelho de Marcos, ou somente no evangelho de Mateus, somente no evangelho de Lucas. Mas essa história está nos 3 evangelhos. Na verdade, existe uma única história que está nos 4. Então, apesar da semelhança, de certa semelhança, especialmente entre os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, mas eles não são idênticos, iguais, no sentido de repetição de histórias. Quem está me entendendo, diga amém. Estou vendo os irmãos aí no movimento, aí, aleluia, fica junto comigo aqui. Veja, agora, por que essa história foi repetida nos 3 evangelhos? Essa história do Senhor Jesus na casa de Betânia. Eu vou dizer para você. O que Deus fez aqui, ao repetir essa história nos 3 evangelhos, é justamente o que um bom pai e uma boa mãe faz. O que um bom pai e uma boa mãe faz? Repete. 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 As minhas filhas, graças a Deus, já são mulheres, aleluia e tal. Mas, irmãos, olha, eu devo ter ficado aí, assim, acho que uns mais de 10 anos, com certeza, todos os dias, querendo saber. Escovou o dente? Escovou o dente? Já escovou o dente? Já escovou o dente? Então, aqueles que são pais aí de crianças menores, de repente seu filho aí tem 5 anos, fica firme, amém? Tem pelo menos mais uns 5 anos pela frente, dependendo da criança, vai mais uns 7 ainda para pegar o costume. O que você faz? Você repete, entende? Então, aquilo que Deus quer chamar a sua atenção, o que Deus faz? Como um bom pai, repete. Então, essa história foi repetida. Então, histórias repetidas na palavra de Deus, é Deus, de novo, repetindo. Escova o dente, escova o dente, escova os dentes. Amém? E eu não sei quantos aqui são do sistema antigo, porque minha mãe não tinha só essa conversinha, não. Era outra geração, outra fase. Não era só esse negócio de escovar o dente, não. Minha mãe, do nada, às vezes ela vinha com o dedão assim, empinado, assim, com a unha para cima, sabe? Você já escova o dente, menino. Já enfiava o dedo assim na boca da gente e às vezes raspava no dente assim, com a unha para ver se tinha sujeira ou não, para conferir. E sem avisar, e sem pedir licença. Não tinha, com licença. Que com licença o quê, rapaz? Aí você falou, o que é isso? Não ficou bom, não. Desculpa o dente, vai de novo e tal. E aí daquele que não fosse. Eu só digo uma coisa para vocês. Respondi minha mãe uma vez na vida. Nunca mais respondi. O que aconteceu será, Enfim. Quase que eu fico sem dente para escovar, Você deve ter percebido. Mas, enfim, eu falei, não, eu preciso escovar os dentes. Não posso repetir, não posso responder minha mãe de novo. Então, veja. Então, um bom pai repete as coisas. E Deus repete. E Deus repetiu essa história. Só que, nessa história, nós podemos ver, na verdade, um quadro geral da igreja, da obra do Senhor. E por isso que é muito importante esse texto. Eu penso que essa é uma das razões principais desse texto ter sido repetido. Para a gente ter uma noção geral a respeito da igreja. O que é a igreja? Quem são as pessoas da igreja? O que acontece na igreja? Quais são as características daqueles que fazem parte da igreja? Quais são os testemunhos também daqueles que estão entre os irmãos da igreja? Qual é a história? Qual é a fraqueza? Qual é a força? Até mesmo qual é o pecado? Quero dizer para você, tudo isso está contido aqui nessa história. Só que é interessante, voltando ao verso 1, por favor, coloca aí no verso 1. Está escrito que isso aconteceu 6 dias antes da Páscoa. Essa reunião
numa casa em Betânia, 6 dias antes da Páscoa. Isso significa o quê? Isso mostra que era a última semana do Senhor Jesus Cristo. Percebe? Porque eu não sei se você já observou na palavra de Deus, todas as festas judaicas, né, da lei de Israel, do Antigo Testamento, elas foram cumpridas em Cristo Jesus. Então você se lembra que a Páscoa, na verdade, era um memorial, uma celebração da saída de Israel do Egito, amém, em fuga, né? Então, quando teve a morte dos primogênitos, aí teve a 10ª praga, e aí Israel foi liberado, mas mesmo assim, né, Faraó com seus soldados começaram a perseguir o povo no meio do deserto, depois eles cruzaram as águas do Mar Vermelho. Então, naquela noite, né, que foi a noite da libertação, Deus tinha dado uma ordem para eles comerem o cordeiro, era o cordeiro pascal, era o cordeiro da Páscoa. Só que agora veio o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, Ele que é o Cordeiro de fato. Amém? E aí, tudo isso aconteceu antes da Páscoa. E quando o Senhor Jesus Cristo morre, é justamente essa celebração final. Por isso que a ceia do Senhor Jesus Cristo é, na verdade, um substituto daquela Páscoa celebrada na Antiga Aliança. Porque nós agora, de fato, estamos nos alimentando do verdadeiro Cordeiro. Alguém pode dizer amém? Só que, nesse momento, na última semana do Senhor aqui na terra, quase para ser crucificado e cumprir todo o propósito que Deus estabeleceu na cruz do Calvário, o Senhor Jesus vai para Betânia. Isso foi uma escolha do Senhor. Amém? Não é que ele foi convidado para Betânia. Fazia parte do propósito de Deus ele ir para Betânia nesse momento final, na última semana. E Betânia tem um significado. A palavra Betânia significa casa dos pobres, ou casa da aflição. Tem esses dois significados, até porque normalmente o pobre acaba ficando aflito, né? Então, casa dos pobres, casa da aflição, no final das contas, vira quase a mesma coisa, percebe? Então, Betânia significa isso. Então, nesse lugar, em Betânia, na última semana, quando o Senhor Jesus estava para ser crucificado, ele escolheu ir para um lugar. Ele foi para a casa dos pobres, ele foi para a casa da aflição, entende? Porque o Senhor se importa com aquele que é carente, com aquele que é necessitado, com aquele que de repente parece estar abandonado, parece que ninguém vê, sabe, a escassez que ele vive, a necessidade básica que ele tem enfrentado. O Senhor se importa, o Senhor vai na casa dos pobres. Assim como o Senhor também se importa com os aflitos. Porque eu não sei se você sabe, mas, na verdade, existe muita gente rica, aflita também. Se você fizer uma pequena pesquisa na internet, inclusive, você vai descobrir que, normalmente, os maiores índices de suicídio estão justamente nas pessoas de classe mais alta. Por quê? Porque ela consegue acessar tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, mas não consegue preencher o que está faltando aqui dentro. Aí vem a aflição e faz uma loucura. Ou seja, na última semana, quando o Senhor Jesus está para ir para a cruz, ele vai para a casa do aflito, ele vai para a casa do pobre. Ele se importa com aqueles que estão sofrendo. Aqueles que estão sofrendo e que muita gente nem está vendo. Eu sei que, de repente, você está ali no calçadão de Boa Viagem, né, vê aqueles prédios lá, aqueles apartamentos. Eu não sei se você é curioso como eu, por curiosidade, já pesquisei na internet, né? Falei, gente, quanto é que deve ser para morar num prédio desse aqui e tal? Irmãos, tem um apartamento lá que só o condomínio é o preço do aluguel do prédio aqui da igreja. Quero te dizer, o condomínio de um apartamento, falando de 2, não. Aí imagina, aí para a pessoa morar lá, Senhor Jesus, né? Só com a moradia vai algumas dezenas de milhares, né? Mas, enfim, não é porque essas pessoas moram lá que elas não têm as suas razões de aflição. Você está me entendendo? Amém? Então, o Senhor se importa com todos. O Senhor escolhe ir nessas casas. Só que, nesse lugar, a Bíblia diz que foi oferecida uma ceia ao Senhor, né? Então, no verso 1, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Verso 2, vamos lá. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Uma ceia. Amém? Isso nos fala de comunhão e desfrute, tanto do Senhor, quanto daqueles que estão presentes nessa ceia. Veja, por isso que é um quadro geral da vida da igreja. Amém? A ceia é uma coisa que o Senhor nos mandou repetir frequentemente. Mas ceia também fala de mesa, lugar de comunhão, onde cada um está olhando para os olhos do outro, né? E quando todo mundo se assenta, né, a diferença de altura entre um e outro diminui. Né? Porque quando fica em pé fica mais destacado, mas quando fica sentado, todo mundo está ali quase que na mesma altura dos olhos do outro. É lugar de comunhão, lugar de relacionamento. Esse é o quadro geral da igreja. Só que a primeira coisa que nós vemos em Betânia é que o Senhor
neste lugar, tem uma primeira pessoa mencionada nessa história. Volta lá para o verso 1, para nós percebermos qual que foi a primeira pessoa mencionada nessa história. Você consegue perceber aí no verso 1? Qual que é o primeiro nome aí, depois do Senhor Jesus, né? Qual que é o primeiro nome, irmãos? Lázaro. Lázaro é a primeira pessoa mencionada nessa história, que é um quadro geral da vida da igreja. E por que Lázaro é justamente a primeira pessoa? Isso tem um significado espiritual. Por quê? Todos nós, como Lázaro, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas recebemos vida em Cristo Jesus. Amém? Não é sem razão que nós preferimos, né, nas nossas igrejas, assim como as igrejas batistas, né, a gente segue nesse caso a tradição batista, né, preferimos o batismo por imersão. Por quê? Porque é justamente isso que acontece conosco. O Senhor Jesus Cristo morreu, mas nós morremos, fomos colocados na morte dele. E Jesus, ele não foi detido pela morte, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte. E é isso que nós fazemos quando nós batizamos alguém no nome de Jesus. Amém? Falamos inclusive lá no Encontro com Deus, ontem na Palavra da Cruz, ontem à noite, fui pregar lá no encontro. Eu estava falando justamente para os irmãos sobre isso. Que esse é o próximo passo da vida deles. Então nós ainda teremos nesse mês o batismo dessas vidas. Por quê? Porque cada um de nós, antes de conhecermos o Senhor Jesus Cristo, éramos como Lázaros. Você já foi um Lázaro. Porque você estava morto. Você não escolheu o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem escolheu você. Ele te deu vida. Ele soprou em você o fôlego da vida do Espírito. Amém? Ele alcançou você quando você estava morto, quando você não poderia escolher, quando você não poderia vê-lo, quando você não poderia percebê-lo. Amém? Por isso nós somos também um tipo de Lázaro. Então essa é justamente, sabe, a ilustração do que representa o novo nascimento, a vida de ressurreição. Porque quando que alguém passa a fazer parte da igreja, da vida do corpo de Cristo? A partir do novo nascimento. É quando você deixa a morte espiritual e recebe a vida de ressurreição. Você nasce de novo, é feito filho de Deus, nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É assim que se entra na vida da igreja. Quantos aqui creem que já receberam o novo nascimento? Amém? Então você já foi Lázaro, eu fui Lázaro também. Só que nesse banquete tinha também uma outra pessoa. Como eu disse, né, a narração... a narrativa, melhor dizendo, dos evangelhos, não obedece, sabe, a detalhes, apesar de histórias repetidas, mas tem alguns detalhes que estão em um dos evangelhos e no outro falta aquele detalhe. E tem uma informação que está no evangelho de Marcos, capítulo 14, no verso 3, eu quero ler com você, porque é uma informação que aqui em João não tem, é a mesma história. Olha só o que diz em Marcos 14, 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão. Agora que a Bíblia está dizendo que casa que era essa, onde Jesus estava. Casa de Simão. Simão o quê? Qual que é a característica dele ali? O leproso. Isso é importante. Em casa de Simão, leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosismo, um perfume do nardo puro, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Então, nós vimos que nessa casa tinha Lázaro, mas nós descobrimos agora, baseado no Evangelho de Marcos, da mesma história, o capítulo 14, que essa casa em Betânia era a casa de um leproso curado por Jesus, chamado Simão. E o que significa a lepra na Bíblia, na palavra de Deus? Desde a antiga aliança. É símbolo do quê? De pecado. Pecado. Porque o que causa a lepra? Justamente uma separação de tudo e de todos. Uma insensibilidade. Percebe? Porque essa é a vida do pecador. Está separado do Senhor. Se torna insensível em relação àquilo que é mal, em relação àquilo que não faz bem para ele, em relação àquilo que não é vontade de Deus. Então, lepra é símbolo de pecado. Então, veja que o Senhor, ele foi justamente na casa de Simão, o leproso. Então, todos nós éramos também como um tipo de Simão, o leproso. Percebe? O Senhor Jesus Cristo, ele veio e ficou conhecido como amigo de pecadores, como amigo de leprosos. Percebe? Ele até curou 10 leprosos, você sabe da história, tudo isso foi para mostrar que ele veio para alcançar todos os pecadores. Amém? Porque o número 10, ele envolve o todo. Por isso que foram 10 leprosos curados pelo Senhor. Isso é o Senhor revelando o coração dele, que o desejo dele é que todo pecador seja salvo.
todo pecador ouça a mensagem da boa notícia de que há perdão. Os pecados dos leprosos, que fomos eu e você, cada um de nós, um dia já fizemos parte desses leprosos, os nossos pecados foram colocados em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém? Todos nós já fomos um tipo também de Simão, o leproso. Amém? Agora vamos voltar para João 12, verso 2. Volta lá para João. Vamos permanecer no texto de João, para você perceber como que é um quadro geral da igreja. Verso 2, por favor. Nós temos agora aqui uma terceira pessoa, que aparece no verso 2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Qual que é a próxima pessoa que aparece ali? Marta. E Marta fazia o quê? Servia. Então vimos, né, que o Senhor Jesus Cristo, na última semana, indo para a cruz, veio para Betânia, a casa do pobre, a casa do aflito. Amém? Primeira pessoa que nós temos ali é Lázaro. A casa é a casa de Simão o leproso. Mas aí aparece uma outra pessoa nessa história, que é Marta, aquela que servia. Então perceba, tanto Lázaro, né, quanto Simão o leproso aponta para o testemunho vivo que nós damos a respeito da nossa própria vida, o que aconteceu no passado e como nós temos nova vida agora. Amém? Então as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Alguém recebeu a nova vida do Senhor? Amém? Agora, veja, isso é um testemunho que nós temos que ter. Só que nós não podemos ignorar que a igreja também é constituída por Marta. E Marta, obviamente, como o próprio texto já diz de maneira bastante simples, aponta para o serviço. Só que entenda, ouça com bastante atenção o que eu vou dizer para você, porque eu penso que essa é uma questão que envolve, sabe, uma certa medida de engano, de equívoco na cabeça e no coração de alguns irmãos. Porque alguns irmãos pensam que Marta, sabe, não seja um tipo de pessoa muito importante e muito necessária na vida da igreja. E é sim, é extremamente importante. Então, não fique pensando que Marta, né, seja menos importante que Maria, ou que Lázaro, né, ou que qualquer outro tipo de pessoa dentro da igreja. Veja, a igreja não pode existir, literalmente, não vai funcionar sem aqueles que servem. Não tem jeito. Olha, às vezes os irmãos não têm noção quanto trabalho existe para acontecer pequenas coisas entre nós. A começar de uma reunião como essa. Então tem toda a organização de escala de louvor, né, das pessoas relacionadas à limpeza, né, tem a própria questão do trabalho aí também, dos kids, tem um bazar, tem tantos outros detalhes, tem uma pessoa da tesouraria. Existe toda, sabe, uma organização por detrás, uma série de pessoas, homens e mulheres, cumprindo literalmente tarefas, literalmente servindo. Amém? Então isso faz uma grande diferença. Pode até ser que Maria escolheu a melhor parte, mas a função de Marta é essencial, faz diferença. Igual eu estava falando hoje pela manhã, ontem, quando eu fui pregar a palavra da cruz, que é a última palavra do encontro, aí eu pensei, terminei lá, e aí teve os fogos, né, queimando lá os pecados, maldições, e aquela coisa, e aleluia, glória a Deus, o Senhor fez a obra e celebramos e tal. Aí eu pensei, vou mandar o povo dormir, que é o normal, né, no final do encontro, né, no sábado à noite, vamos dormir todo mundo, aleluia, vamos concluir essa obra aqui. Aí veio um dos irmãos, acho que foi o Marcos André, né, que veio aqui no meu ouvido, foi você que falou, alguém falou, né? Falou, não, pastor, não manda o pessoal dormir não, porque tem um caldinho de feijão. Eu falei, oxi, olha, que coisa boa, nunca vi, maravilha, novidade, né? Como alguém já disse, novidade nova, né? Não sei quem que falou isso. Eu falei, rapaz, aí é novidade demais, né? A novidade nova, porque é muito nova mesmo, né? A redundância total. Mas... enfim, e aí estava aquela garoazinha, a gente fez a palavra da cruz, o negócio chegou ainda a pingar na minha Bíblia ali um pouquinho, ali uma garoinha, né, ali, aldeia, sempre frio. E eu falei, gente, com um caldinho de feijão antes de dormir, combina demais. Eu falei, aleluia. Eu falei, que benção. Eu falei, gente, tem um caldinho de feijão, olha que maravilha. De quem que foi a ideia desse caldo de feijão? De alguma Marta presente. Qual que é o masculino de Marta? Como é que seria? Me ajuda aí. Marco, né? Marto não, né? Não é matar ninguém não, né? Marto seria estranho. Vamos pôr Marcos, né? Enfim, então teve algum tipo de Marta, de Marcos, sei lá quem que foi que teve essa ideia, mas que fez algo desse tipo. E aí o pessoal lá voltou para o refeitório, todo mundo lá, né, bonitinho, alegrinho, aquele friozinho, já começou a sentir já um calorzinho, para dormir quentinho, depois do caldinho, de feijãozinho, aleluia.
Por quê? Isso graças a quem? Graças às Martas, aleluia. Graças a Deus pelos que servem, né? Que tem essas iniciativas. E aí o negócio só melhorando, né? Eu pensei, vou embora. Aí, de repente, o irmão vem falar outra coisa no meu outro ouvido, sabe? Fala, pastor, é o seguinte, a gente vai fazer um churrasco agora, vamos deixar os encontristas dormir, e aí no secreto, vamos lá para o fundo, lá para o lugar, e tem até picanha. Eu falei, picanha? Eu falei, é? Eu falei, gente do céu. Eu falei, uai. Eita, rapaz, tem encontrista aqui. Mas no próximo você vai servir. É para aplaudir de pé, igreja. É isso. Oh, já está tudo comemorando. Aleluia. Pois é, porque foi escondido. Não foi para os encontristas, foi para os servos só para quem estava trabalhando, né? Foi para as Martas, obrigado. É verdade. Foi só para as Martas, tá vendo? Tem uma vantagem de servir, tá vendo? Cadê as Martas aí de plantão, amém? Então as Martas foram tudo comer picanha, né? As Martas e os Marcos, né? E aí, a gente foi lá comer. Eu falei, gente, como que foi possível ter churrasco? De novo, a tal da Marta, ou a tal do Marcos, ou do Marto, seja lá o que for. O quê? Martim. É Martinho, né? Tem Martinho Lutero, Marta, Martinho, né? Faz sentido, né? É verdade. Mas olha para cá. E aí nós tivemos o churrasco, tudo por causa do povo que serve. E que muita gente despreza, fala, não, eu estou aqui somente para buscar o Senhor, não vou ficar aqui servindo. Meus irmãos, se não fosse a Marta, não tinha ceia. Não tinha o jantar lá na casa de Simão leproso. Entendeu? Não teria lá a mesa posta, a mesa arrumada, para que tivesse o meio da comunhão. É muito importante termos Marta. Alguém pode dizer amém? Você concorda comigo? Eu fiquei muito feliz com as Martas do encontro. Ontem à noite foi muito bom. Começou com caldinho de feijão de entrada e terminou com picanha. Mal passada, para a glória de Jesus. Aleluia. Eita. Pois é, você que encontrou isso tem que batizar, viu, para servir. Deixa eu avisar para vocês já, né? Tem que batizar nas águas, o que mais? Vou fazer o cursão também, começar a verdade. Aí depois você serve, amém? Então não esquece disso não. Mas vamos continuar. Veja. Bem, só que além de Marta, né, então veja, então nós temos o Lázaro, que atrai as pessoas, amém? Que dá o testemunho de um milagre extraordinário. Porque o que aconteceu com Lázaro? Lázaro, no capítulo anterior, depois você confere, não dá tempo de eu te mostrar, porque eu tenho tanta coisa para falar aqui ainda, meu Deus do céu. Eu acredito que vai dar tempo. Eu creio. Alguém diga amém comigo para me ajudar a crer aqui. Veja, vigília, obrigado, é isso. Então vamos longe. Olha só. Então no capítulo anterior, capítulo 11, foi quando Lázaro foi ressuscitado. Então Lázaro é aquele que tem um testemunho extraordinário, que atrai as pessoas, amém? Porque teve um testemunho de poder de Deus extraordinário na vida dele. Só que Marta é aquela que ajuda a consolidar. Entende? Normalmente a pessoa que tem encargo pelo serviço, de ajudar a colocar as coisas no lugar, deixar as pessoas à vontade, receber ali com alegria, né, dar um presentinho e tal. Né, no final da palavra da cruz também, teve algum outro Martinho lá, né, que deu a ideia dos fogos. Né? Eu sei que na hora que eu ia terminar, eu falei, pastor, segura um pouquinho aí, que tem uns fogos aí para explodir ainda. Eu falei, aleluia. Né? Eu esperei, fiquei enrolando lá os encontristas e tudo, de repente, aí foi e explodiu lá. Você viu? Foi igualzinho, né, agora. Gostou, né? Então veja. Então a Marta ajuda a consolidar, tá bom? Só que tem um outro tipo de pessoa ainda dentro da igreja. Vamos continuar lendo o texto? Verso 3, coloque no verso 3. Isso. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, daqui a pouco a gente chega na Maria. Amém? Maria vai ficar por último, porque é importante a gente concluir com o testemunho de Maria. Muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Continua. Mas, eita, apareceu quem ele agora? Judas Iscariotes. Fala, pastor, até Judas tem? Veja, tem, mas não veio hoje. Amém? Então fique em paz, não fique olhando para alguém e tudo, quem será? Não veio. Eu mandei ficar longe, sumir daqui do nosso meio, amém? Aqui não tem não. Judas não veio, então nada de ficar olhando para alguém. E se veio foi de manhã, tá bom? À noite não. Porque de manhã eu falei que não veio também, que se viesse seria à noite. Então acho que ele não veio mesmo não, né? Então vamos concluir assim, não veio. Veja, a igreja, ouça com atenção, para você não sair dizendo que eu falei coisa que realmente eu não disse. A igreja é também um lugar de pecadores não transformados. Entendeu isso? Porque a igreja é esse lugar aberto. Amém? Até porque não dá para você conferir ao certo, entendeu? Não dá para você saber realmente aqueles que, de fato, nasceram de novo. E é muito bom que você saiba disso,
até para você, sabe, tanto não condenar as pessoas, quanto também não condenar o lugar que você está. E quando eu falo de lugar, eu falo não apenas de igreja, no sentido amplo aqui, que envolve os cultos da igreja, mas eu falo até mesmo da própria célula, do próprio líder que você tem na sua célula, você que já está numa célula, né? Nós somos uma igreja em células, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente supõe o seguinte: é pecador, não nasceu de novo, sabe por quê? Porque a igreja não é boa, porque não tem unção, porque esse pastor não é realmente alguém preparado, ou se fala da célula, não, esse jovem aí está nessa célula aí, não mudou de vida, porque o líder não é um bom líder, né? Um líder indisciplinado, é um líder que não ora, e as pessoas querem acusar. Agora pensa comigo, Judas andou com o melhor pastor que poderia existir nesta terra. Judas caminhou com o melhor discipulador que poderia existir na humanidade. E mesmo assim, ele continuou sendo quem? Judas, o ladrão. Entendeu o que eu quero dizer? Então, tem muitas situações que não é o lugar que a pessoa está ou o líder que a pessoa tem, mas é algo da própria pessoa. Porque Judas, meu irmão, o pastor dele foi nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Será que tem algum pastor melhor? E ele continuou sendo Judas, percebe? O discipulador dele foi nada mais, nada menos do que o próprio Senhor e Salvador das nossas vidas. Aquele que criou todas as coisas. E ele continuou sendo Judas. Entende o que eu quero dizer? Amém? Então, antes de ficar olhando, procurando culpados sobre aquilo que, de repente, talvez nem aconteceu da transformação que você esperava na sua vida, não fique olhando para outras pessoas. Busque o Senhor. Amém? Não fique acusando as pessoas, condenando as pessoas. Porque é possível, sim, que alguém esteja no lugar que deveria estar e mesmo assim ainda não ter sido transformado. Então, a igreja é também um lugar de pecadores não transformados. Então, Judas representa aqueles que estão na igreja, mas que ainda vivem na carne, nem mesmo nasceram de novo. Estão entre nós, mas não são dos nossos. João falou isso, lá em 1 João capítulo 2, verso 19, depois você pode conferir. E qual que é o grande problema de Judas? Olha só o que ele disse, verso 5, coloca aí, por favor. Porque não se vendeu este perfume, né, que ela tinha derramado sobre os pés do Senhor. Só que em Marcos fala que derramou sobre a cabeça. Não sei se você viu, que a gente leu agora há pouco. Mas aí Judas foi e falou: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Pode continuar, vamos terminar de ler aí também o verso 6. Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então, qual que é o grande problema de Judas? Judas também representa aquelas pessoas que amam mais o dinheiro do que a Deus. São aquelas pessoas que acham um desperdício usar dinheiro na casa de Deus, na obra do Senhor. Acha que é um exagero. Para que isso? Para que disso? Para que oferta? Agora vai ter uma oferta especial ainda para essas missões. Sim, eu não falei alguns detalhes dessas missões, né? Que era para ter falado no início. Falei hoje de manhã e não falei agora à noite, né? Sabe, essa oferta para as missões mundiais, como o pastor Luiz disse, eu não sei se você observou ele falando desse detalhe, não é apenas para fora do país. Hoje nós estamos presentes em mais de 40 países. E lá no Paquistão, além de nós estarmos fazendo um projeto social com crianças, né, tem uma igreja estabelecida, né, nós construímos lá o prédio da igreja, o nosso pastor lá, Simon Peter, né, ele tem literalmente usado o dinheiro em reais que sai daqui do Brasil para ajudar a obra lá. Porque nesses países que nós estamos entrando, de maioria muçulmana, onde o que impera é o islamismo, são situações muito desafiadoras. E aí o que sobra de espaço para nós, além da própria circunstância de risco de começar a igreja nesses lugares, são lugares extremamente afastados. Então são pessoas que não têm condições financeiras. Que se não for o real que nós recolhemos aqui, e veja, nós fazemos isso uma vez ao ano. Quero dizer para você, essa oferta. A próxima vez que você vai ver gente falando dessa oferta para missões mundiais é daqui um ano. Por quê? Com esse valor arrecadado no dia de hoje, em todas as nossas igrejas, nós sustentamos esses projetos mundo afora durante 12 meses. E como eu estava falando sobre o pastor Simon Peter, ele tem literalmente, nós temos, né, literalmente comprado famílias. Aí você fala, pastor, como assim comprado famílias? Porque lá no Paquistão, né, ao contrário do que muita gente imagina, né, que certas coisas não acontecem ainda, mas continuam acontecendo coisas absurdas como essa.
Pessoas que são vendidas como escravas. Escravas. Então, o nosso pastor lá tem contato com famílias que foram vendidas, toda a família. O pai, a mãe e os filhos foram vendidos lá a senhores, né, para os quais eles deviam dinheiro, não conseguiam pagar, viviam na escassez, na pobreza, se venderam como escravos. E ele tem usado parte desse recurso para comprar essas famílias e libertá-las. Amém? Então veja aonde o seu dinheiro pode chegar por meio dessa oferta. Amém? E digo mais, não apenas nesses lugares tão distantes, mas também esse valor serve para nos ajudar em obras no interior do Brasil. E veja, talvez você não saiba, né? Mas tem tanta coisa acontecendo aqui em Pernambuco, inclusive, né? E às vezes tem irmão que pensa que o meu trabalho só envolve aqui Recife, mas envolve todo o estado de Pernambuco. Né? Recentemente, estava até contando para os irmãos hoje de manhã sobre o pastor Cabral Emanuel, que está de mudança para Belo Jardim. O pastor Cabral Emanuel é um pastor já experiente, ele era um pastor batista, e aí tem uma longa história, né, que acabou que ele foi congregar na videira de Caruaru com o pastor Alfran. E apesar da idade dele, né, já um pouco assim mais avançada, está próximo aí dos 60 anos de idade, Deus colocou um encargo no coração dele. Ele queria ainda, mais uma vez, plantar uma igreja, ser usado pelo Senhor. E ele tem sido ousado. Né? Está começando uma obra em Belo Jardim, lá praticamente do nada. E eu não sei se você sabe, mas toda semana, isso já tem alguns meses, eu acho que não tem um ano não, né, pastor Rafael? Tem um ano, mais de 6 meses tem, né? Toda semana, parte da oferta que você entrega aqui na Videira Recife é para pagar essa viagem do pastor. Porque tem muitas coisas que nós pagamos aqui, a partir da Videira de Recife. Entendeu? Né? Então, por mais que nós temos as nossas lutas aqui, irmãos, frequentemente, praticamente toda semana, tem algum pastor do interior me pedindo socorro. Aí o que eu faço? Coloco mais água no feijão. Você sabe dessa estratégia, da água no feijão? Tá viu? Então, você tem um tanto de feijão para comer em casa, chega muita gente para comer, o feijão é pouco, o que vai para render? Põe mais água, entendeu? Então tem semana que eu fico tacando água no feijão aqui. Falei, Senhor Jesus, tem que ajudar aqui em Recife, tem que ajudar lá Belo Jardim, aí tem um irmão lá de Bezerros, aí tem um negócio lá em Santa Cruz também, e aí eu fico nesse arrudeio, sabe? Nesse negócio, tentando multiplicar os feijões que os irmãos estão lançando aqui através do seu dízimo, da sua oferta. Então, toda semana, né, com certeza tem mais de 6 meses, nós temos pagado a viagem do pastor Cabral junto com a pastora Edna lá para Belo Jardim. E um dos finais de semana, ele se hospeda lá, e já é uma viagem um pouco mais cara. E aí, no ano passado, eu falei para ele, junto com o pastor Alfran, que quando a obra lá começasse a florescer, tivesse pelo menos 1 ou 2 células, né, a gente iria organizar para ele mudar. E mesmo que não conseguisse a ajuda da Vinha, amém, que é a nossa associação de igrejas, aí eu falei para ele, olha, aí vai juntar a gente de Recife, o pastor Alfran de Caruaru. O pastor Alfran paga 1/3 do aluguel e a Videira Recife paga 2/3. Né? E aí o que acontece? Ele acreditou. Só que o problema não foi ele acreditar, porque é verdade, ele tinha que ter acreditado, mas essa parte está tudo certo. É que, de repente, irmãos, algumas semanas atrás, ele me manda uma mensagem. Ele falou, pastor Roberto, é o seguinte, eu achei uma casa que é uma benção. E eu já aluguei. E aí, dia 25, venceu o primeiro aluguel. Eu falei, meu irmão, mas você não me falou assim que era para agora, né? É porque ele só raciocinou. Falou, não, quando tiver a célula e tudo e tal, ele olhou para a célula lá para o povo, falou, chegou a hora, eu lembro daquela conversa, quer saber de uma coisa? Vou alugar a casa e vou ligar para o pastor Roberto, ele vai arrumar um dinheiro lá de Recife para pagar o aluguel. Você acredita? E o que eu fiz? Paguei. Como? Com o seu dinheiro. Sério. Você que oferta e dizima aqui. Entendeu? Então, para você ver. Aí, o que eu fiz? Água no feijão. Vamos botar mais água para esse feijão render. Vai ter que render, vai ter que dar para todo mundo. Vai ter que dar para Recife, para Belo Jardim e para um monte de lugar aí no interior. Mas, aí o que eu falei para o pastor Luiz a última vez que eu fui em Goiânia? Eu falei, pastor Luiz, é o seguinte. Aí eu contei a história do pastor Cabral. Só que ele não tinha ainda alugado a casa. Se tivesse alugado a casa, eu já chegava pedindo para o pastor. Pastor, um pastor lá alugou a casa, ele não me avisou direito, me pegou desprevenido. Vamos já aproveitar essa ajuda da Vinha, o senhor já paga esse negócio já e tudo. Eu não sabia, foi depois que eu voltei. Por que ele não me falou antes, né? Que hoje, de repente, já pedia já, né? É porque eu acho que Deus quer nos abençoar, quer usar a videira de Recife aqui, amém? Quer usar você. Mas, enfim, aí eu falei, pastor Luiz, a gente precisa de um salário para o pastor lá de Belo Jardim. Ele já está de mudança, o negócio lá está rompendo, avançando, ele já é um senhor já, e tudo, já tem tudo, filho adulto e tal. Aí o que o pastor Luiz falou para mim? Ele falou, Roberto, é o seguinte, depois
da oferta para missões mundiais, a gente conversa, mas eu creio que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Então, meus irmãos, eu acho que eu nunca orei tanto por uma oferta de missões mundiais como essa. Porque não é só o pastor Cabral, tem um outro pastor nosso que tem feito um excelente trabalho também. E ele ficou desempregado do emprego que ele tinha, porque assim, praticamente todos os nossos pastores do interior têm trabalho secular, né, porque a igreja não consegue sustentá-los. E um dos nossos pastores, né, que tem feito uma obra excelente, né, no interior, acabou conseguindo um emprego, depois de ter ficado desempregado, apenas um emprego que ele trabalha de madrugada, um horário horrível, está atrapalhando a vida da igreja. E eu estou querendo tirar ele desse emprego e dar um salário para ele. Eu falei, pastor Luiz, tem um outro pastor também que a gente precisa dar um salário para ele. Eu falei, pastor Luiz, e tem uma outra coisa também, a gente está começando a obra lá em Bezerros, e a gente já está conseguindo tudo, pastor, mas aí a gente precisa de alugar o prédio da igreja. E o obreiro de Bezerros, quase que ele fez igual o pastor de Belo Jardim, você acredita? Mas foi quase. E foi, irmão do céu, ele mandou as fotos para mim, está aqui, pastor, já estou conversando com o dono e tudo. Eu falei, não, pera aí, irmão, não vai não, porque já tem um outro que fez um negócio desse, senão vai ser só água, não vai ter mais feijão. Aí não dá, aí não sustenta, calma aí. Não, mas sumiu o feijão, fica só água, que aí é água demais, né? E aí eu pedi para o pastor Luiz, também preciso de salário para 2 pastores e também para pagar o aluguel do prédio da igreja. Depende desse tipo de oferta aqui, amém? Porque esses desafios financeiros maiores, nós temos a vinha justamente para isso. Porque eu não sei se você sabe também, então nós separamos 10% de tudo que entra aqui no caixa da igreja e enviamos para essa associação que sustenta esse tipo de obra. O primeiro ano que eu fiquei aqui em Recife, eu recebi salário da vinha, por causa de ofertas como essa, né? Teve um ano também, bem no começo, né, que a vinha também pagou o aluguel do prédio da igreja. Então, só que hoje nós estamos numa outra condição que nós temos que ser instrumento de bênção para ajudar esses irmãos. Alguém pode dizer amém? Mas o pastor Luísio está crendo que a oferta será suficiente para a gente dar uma ajuda mais substancial para esses irmãos. Amém? E parar de ficar colocando água aqui no feijão e dar uma feijoada para eles, um feijão mais forte, amém? Bem pernambucano, aquele com a charque e com tudo que tem direito. Amém? Então vai ser bom, vai dar certo. Os irmãos creem mesmo, amém? Nós temos que contribuir. Nós temos que contribuir. Amém? Mas por último, agora já partindo para o final, até porque eu tenho pouco tempo, nós temos Maria nessa história. Sim, e detalhe, viu, irmãos? Jesus amado. Eu fui entregar, deixa eu só, porque foi trabalhoso o negócio, foi brincadeira não, irmãos. Eu fui entregar esses envelopes na mão de cada pastor e tirar uma fotinha com eles. Né? Tirei a foto. E aí, quando eu cheguei em Bezerros, né, que foi o segundo lugar, porque eu parei em Vitória, né, o pastor Eliab, depois Bezerros, aí depois Caruaru. Graças a Deus que o nosso pastor associado de Garanhuns estava aqui em Recife fazendo alguns exames, economizou minha viagem, não tive que ir para Garanhuns. Aleluia, Deus é bom para mim, amém. Encontrei o de Garanhuns aqui em Recife. Liguei para ele, onde você está? Estou em Recife. Falei, aleluia, que bênção, né? E aí o pastor, o obreiro de Bezerros, na verdade, ele é empresário, né? Tem uma oficina, ele é o principal mecânico da oficina. A gente estava até pensando em começar o culto lá, mas eu fui lá para ver a oficina, tem uma série de problemas no banheiro, enfim, ele tem que alugar o espaço. E aí já está praticamente tudo pronto. Nós demos algumas cadeiras nossas, que nós tínhamos aquelas cadeiras pretas, não sei quantos se lembram, que a gente comprou anos atrás, né? Para ele, lá para o culto. Teve um outro pastor nosso do interior, que eu não estou lembrando quem foi, que deu uma mesa de som que não está usando mais. Enfim, já está tudo pronto. Ele falou, pastor, só está faltando praticamente só o púlpito. Eu falei, é mesmo? Eu falei, mas você não tem nenhuma ideia, ninguém deu o púlpito? Eu falei, não, pastor, me deram o púlpito, só que está lá em Santa Cruz do Capibaribe. E até agora eu não tive tempo aqui na oficina, porque ele está praticamente sozinho, está sem ajudante, porque ele está precisando economizar. E também fica meio puxado, pastor, combustível, vai lá e tudo e tal. Eu falei, irmão, deixa comigo. Já que eu vou levar um envelope lá para o nosso pastor em Santa Cruz, Capibaribe, eu vou trazer esse púlpito. Já fui arrancando o tampão de trás do porta-mala do carro, deitando os bancos e tudo. Falei, não é possível que não vai caber esse púlpito aqui. Aí fui lá buscar o púlpito lá em Santa Cruz, dar um envelope lá para o nosso pastor, e vim e trouxe depois o púlpito lá para o pastor. Irmãos, essa semana foi uma aventura, você precisa de ver. E eu estava morto, cansado, tarde da noite em Caruaru. Na quinta-feira à noite. E a Ludmila ia viajar na sexta. Era a minha última noite com a minha mulher, antes dela viajar. E eu cansado. Eu falei, vou voltar para casa. Né? Até porque eu dei uma olhada em pousada lá em Caruaru. Irmãos, esse mês de junho é uma loucura, Caruaru, né? Eu esqueci disso, desse negócio de feriado. A estrada cheia, a cidade movimentadíssima. Aí pousadinha, que às vezes pagava lá R$120 por aí para dormir.
R$450, R$500 a diária. Eu falei, o que é isso, gente? O que aconteceu de repente? Todo mundo ficou rico, só eu que não fiquei? Por que ficou caro agora? Né? Mas aí eu descobri que foi o tal do São João. Enfim, então só para você ter uma ideia da dimensão das coisas que nós estamos envolvidos aqui. E esses irmãos do interior, eles têm a expectativa de que nós sejamos verdadeiras colunas nessa obra, e nós já somos, em nome de Jesus. Posso contar com você? Amém? Mas agora a sua oferta especial tem que ser nesse destino aqui. Amém? Para a gente conseguir sustentar esses pastores e pagar também o aluguel do espaço lá de Bezerros. Mas agora voltando para o texto, né, nós temos Maria. Maria, volta aí para o verso 5. É o 5 ou 4? 4, né? Vamos lá. Não, como é que é? O 3. Cadê o verso maior que eu tinha visto aqui? Isso, maravilha, é o 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então, quem é Maria? Maria representa aqueles irmãos que amam muito o Senhor e derramam o que tem de mais precioso aos pés dele. E foi o que ela fez. Entende? Então Maria representa esse tipo de crente que não tem reservas, que não faz a conta, é meio inconsequente, é tido como meio desequilibrado. Tudo ele quer dar, tudo ele quer entregar, ele se envolve por inteiro. Não é meio envolvido, é totalmente envolvido. Entende? Então essa é Maria. Maria. Então, Maria é essa que tem esse coração conquistado pelo Senhor. Então, apenas para recapitular, e aí sim partir para o final, já queria chamar o irmão aqui para o teclado, por favor. Então, nós temos a vida da igreja inteira aqui nesse texto. Nós temos Simão o leproso, que preparou a casa para o Senhor, Marta que servia, Maria que amava, Lázaro que testemunhava e até Judas que estava para traí-lo. Esse é o quadro geral da vida da igreja. Só que aqui, voltando ao verso 3 que eu acabei de ler com você, eu não sei se você se lembra, mas no começo do ministério do Senhor Jesus, ele teve os seus pés ungidos. E agora, no final do ministério de Jesus, ele tem os seus pés ungidos novamente. No começo do ministério de Jesus, foi quando Jesus estava na casa de um fariseu, lembra? E aí, quando o Senhor Jesus entrou na casa do fariseu, veio essa mulher pecadora por trás do Senhor Jesus e começou a chorar sobre os pés do Senhor Jesus, e enxugar os pés do Senhor Jesus com os seus cabelos. Os irmãos se lembram dessa história? Amém? Isso foi no começo do ministério de Jesus. E aí o fariseu, dono daquela casa, que tinha convidado Jesus, até falou para ele, assim, pensou, na verdade, só que Jesus é Deus, viu o pensamento dele, ele até pensou, falou, se esse aí fosse profeta, saberia que essa mulher era uma mulher pecadora. E eu não sei se você sabe, mas quando a Bíblia chama uma mulher de pecadora, quando fala que aquela mulher era pecadora, é porque a imagem tida como mais grave de pecados na vida de uma mulher naquela época era justamente o quê? A prostituição. A prostituição. Então, o que tudo indica, segundo os comentaristas principais da palavra de Deus, estudiosos do passado, muito provavelmente Maria era uma prostituta. Era uma mulher que vendia o seu corpo em troca de dinheiro. Era uma prostituta. Essa mulher que ungiu primeiro os pés do Senhor Jesus Cristo. Só que essa segunda unção, que é a do texto aqui, agora foi com um perfume caro. Um perfume caro. Né? Por isso que diz ali no começo, né? Uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso. Ou seja, muito caro. Só que uma coisa que aconteceu aqui também, que diz no final, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Ou seja, quando você faz algo para o Senhor Jesus Cristo, movido por um coração apaixonado por Ele, deixa eu te falar, isso não ficará oculto. O seu testemunho será percebido. A fragrância, o cheiro daquilo que você entregou ao Senhor Jesus como expressão de amor, será percebido em toda a casa. Entende? Esse cheiro, né, essa fragrância, é como se fosse algo relacionado à glória do Senhor. Por isso você pode perceber, todo homem, toda mulher que é realmente rendido, entregue ao Senhor, tem um coração conquistado pelo Senhor, é apaixonado pelo Senhor, não tem reservas em relação ao Senhor, se entrega por inteiro ao Senhor. O que acontece? Ele carrega, parece que como que uma nuvem de glória ao redor dele. Essa nuvem de glória, essa presença viva de Deus, é justamente essa fragrância dessa entrega, que é exalada
Percebe? É como se fosse um perfume espiritual. Não era apenas uma questão natural. Claro que era um perfume natural, não tenha dúvida. Mas é um testemunho espiritual. Você vê isso na vida de homens de Deus. Você vê isso na vida de mulheres de Deus. Eu não sei quanto a você, meu irmão, não sei quanto a você, minha irmã, mas eu quero ser como Maria dessa história. Eu quero ser. E entenda, a oferta é uma adoração que sobe como fragrância na presença de Deus. Não sei se você se lembra, mas uma das principais ofertas do Antigo Testamento era o holocausto. E a Bíblia diz que quando o cordeiro, era consumido pelo fogo no altar do holocausto, subia uma fumaça, e aí a Bíblia diz que na lei, essa fumaça subia como aroma agradável a Deus. Deus se agradava daquilo, percebe? E o holocausto era justamente o símbolo de sacrifício. E o que essa mulher entregou foi como também um sacrifício. Porque não foi qualquer coisa, foi coisa cara. Muito cara. E Judas, que era o homem do dinheiro, ele até deu o preço. Daqui a pouco a gente vai ver esse preço. E entenda, uma coisa que dá para a gente supor aqui, é que pelo valor estimado por Judas, esse perfume era muito caro. Ele estimou esse perfume no valor de 300 denários. Que a gente leu agora há pouco. Quer ver? Vai para o verso, é no 4 ou no 5? Deixa eu só mostrar para você, para você se lembrar. Vai no 5. Isso, no verso 5. Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários? O que era o denário naquela época? Um denário, era o salário de um dia do trabalhador na época do Senhor Jesus. Logo, se Judas olhou o tamanho daquele pote e a quantidade daquele perfume, e falou, gente, isso deve custar 300 denários. Isso era, então, um perfume cujo valor era equivalente a cerca de 1 ano de trabalho do trabalhador comum. Entende? 300 denários, então 300 dias trabalhados. Percebe? 1 ano são 365 dias, então quase 1 ano. Amém? Então, pelo menos 10 meses, né? Então, o salário mínimo hoje é o quê? R$ 1.500? Mais ou menos isso. Então, 10 meses daria pelo menos o quê? R$ 15.000. Entende? Já pensou um perfume de 15 mil reais? Será que tem? Nem sei se tem. Tem? É verdade? Senhor, eu não entendo nada de perfume, você está percebendo, né? Então, é possível que esse perfume tenha sido até resultado de uma poupança, de algo que ela foi acumulando, de um dinheiro que ela foi recebendo para depois conseguir ter essa compra. Ou talvez ela comprou aos poucos, né? Colocou num pote grande, que foi o que ela derramou aos pés do Senhor Jesus. E de certo, ao que tudo indica também, ela considerou aquele perfume muito caro para o próprio uso dela. Esse é um ponto importante. Vou repetir. De certo, ela achou que aquele perfume era muito precioso e muito caro para ela própria usar. Ela deixou acumular, nunca usou. E aí, quando ela encontra com o Senhor Jesus Cristo, com aquele que de fato é precioso, ela entendeu. Já sei, esse perfume valioso, caríssimo, vale para ele. Eu não posso usar, mas será usado nele. Vou derramar como sacrifício sobre ele. Amém? Então essa foi a postura de Maria. Esse foi o coração de Maria. E no decorrer da história, tem havido um certo debate sobre a identidade dessa Maria. Porque a Bíblia fala de pelo menos 6 Marias, viu? São muitas Marias na Bíblia. E muitos estudiosos acreditam que essa Maria mencionada aqui pode ter sido justamente a mesma Maria, lá de Lucas 7, que foi a pecadora que chorou aos pés do Senhor Jesus Cristo. Pode ter sido. Porque, e por qual razão, né, nós podemos afirmar isso? Veja, o Senhor Jesus Cristo mesmo, ele disse, lá na casa do fariseu, que quem é muito perdoado, muito ama. Quantos se lembram disso? Amém? Então, era uma mulher de pecados terríveis. Certamente era uma prostituta. Vendia o seu corpo por dinheiro. E ela se sentiu tão amada por ter sido perdoada dos seus pecados, que ela derramou suas lágrimas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Só que agora, então, essa é a história do começo do ministério de Jesus. Lucas 7, ok? Lucas 7, começo do ministério de Jesus. Só que agora em João 12, nós estamos na última semana do ministério de Jesus, no final. Então, sabe o que é possível ter acontecido? É que essa mulher que foi salva lá atrás, pecadora, juntou, durante aqueles anos do ministério de Jesus, uma oferta para entregar a Ele, naquele dia. Primeiro, ela ungiu com as lágrimas, mas chegou o dia, e por causa desse coração movido e apaixonado,
ela ungiu com um perfume caríssimo que ela conseguiu comprar. E como o pastor Rafael falou agora há pouco, uma coisa que você talvez não consiga perceber, mas o dinheiro é algo muito sério, no final das contas. Por que é o dinheiro? Dinheiro, de certa forma, é algo que custa a sua alma, que custa as suas emoções, que custa, sabe, os seus sentimentos. Por quê? Você trabalha 8 horas por dia, talvez alguns até 10 horas por dia, 12 horas por dia. O que acontece? É a sua vida sendo consumida. Aí você gasta a sua vida, você derrama a sua alma ali no trabalho, recebe um dinheiro e vem e entrega ao Senhor. Ou seja, quem entrega uma grande oferta preciosa ao Senhor Jesus Cristo, na verdade está como se fosse derramando a sua própria vida aos pés do Senhor. Está derramando a sua própria alma. Aquilo que foi custoso, aquilo que trouxe sofrimento, aquilo que foram horas e horas de trabalho. E muitas vezes um trabalho extenuante, cansativo, às vezes até inconveniente, às vezes até num lugar que você nem gostaria de estar, de repente não é o que você preferia, mas você precisa, você tem responsabilidade. Aí você acumula isso e entrega aqui, como um dízimo, como uma oferta especial para as missões mundiais. É a sua alma que está envolvida nisso. Você está derramando a sua própria vida. Você está pegando o valor da sua vida e falando: Senhor, o Senhor vale mais do que isso, eu vou entregar para Ti. Percebe? Esse foi o coração de Maria, esse é o coração daqueles que entenderam que devem contribuir. E uma coisa que você precisa entender, voltando lá para o verso 4, por favor, sobre Judas, que se incomodou, né? Que ele falou, por que verso 4 ao 5 mesmo, hein? Estou falando do 4 aqui, vai para o 5, por favor. Isso, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Entenda, a verdadeira oferta sempre produz desconforto em pessoas carnais. Entende? Sempre produz desconforto. Judas ficou irritado com a Maria por causa disso. Ele falou, olha, por que não vendeu isso por 300 denários? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Por quantas moedas Judas traiu o Senhor Jesus Cristo? Você lembra? Quantas moedas? 30 moedas. Aquelas moedas podem ter sido moedas de denários. Então, aquela mulher entregou 300 denários por amor ao Senhor, mas Judas, com certeza, ele achava que Jesus valia muito menos. Ofereceram para ele somente 30 e foi o suficiente para ele trair o Senhor Jesus Cristo. Percebe? Como que a maneira que você lida com o dinheiro na obra de Deus, isso revela o seu coração em relação a como você enxerga o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Então tudo isso é muito sério, muito sério. E Judas, ele disse que era um grande desperdício. E eu não sei se você percebeu, mas vamos agora lá para Mateus 26, verso 6. Mateus 26, verso 6, bem rapidinho, já estou terminando mesmo. Está escrito, ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, a mesma história, amém? Aproximando-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se. Quem que se indignou aqui, meus irmãos? Foi Judas ou os discípulos todos? Os discípulos. Em João, está escrito que quem se indignou foi Judas. Mas em Mateus, a mesma história, está dizendo que quem se indignou foram todos os discípulos. Aí você fala, pastor, peraí, qual história que está certa? É como eu falei, são detalhes diferentes. As duas histórias estão corretas. Por quê? Em João, está mostrando quem foi o primeiro a ficar indignado, irritado com essa história de entregar grandes ofertas para Jesus. Agora, aqui em Mateus está mostrando o seguinte, é que a mentalidade carnal, a fala, as palavras de alguém que é carnal, que não é espiritual, que não tem o coração do Senhor, pode contaminar outras pessoas. Você entendeu isso? Quem não queria entregar é Judas. Mas Judas falou, os discípulos ouviram e ficaram do lado dele. É verdade, que desperdício, para que isso? Então tome cuidado com quem que você ouve. Amém? Porque isso acontece até no ambiente da igreja. Percebe o que eu estou querendo dizer? Por isso você precisa de ler a palavra de Deus. E ter um testemunho de um coração segundo o coração do Senhor. E não ficar ouvindo por aqueles, dando ouvido
para aqueles que não têm um coração generoso para com o Senhor. Só que em Mateus 26, agora no verso 13, vai um pouco adiante, por favor, está escrito. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse. Vamos ler juntos aqui o verso 13, a sua voz, amém? Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Deixa eu te falar uma coisa. O dinheiro que você ganha como fruto do seu trabalho, ele é temporal, passageiro. Você está entendendo? Os mais antigos aí, como eu, estou me sentindo uma pessoa velha aqui, né? Lá em casa até hoje eu brinco, né, com as minhas filhas, com a minha esposa, e eu não falo real. Até hoje eu falo cruzeiro. Não, quantos cruzeiros que é esse negócio aí? Tantos cruzeiros. Não, me dá 10 cruzeiros aí. Tem gente que nem sabe o que é isso, cruzeiro. É uma moeda, né? Brasileira, né? Antes o real teve o URV, Unidade Real de Valor, né? Que era equiparada ao dólar. Agora está um pouquinho longe, né, do dólar. Não sei se você percebeu, né? Então, alguma coisa aconteceu entre Brasil e Estados Unidos, né? O Brasil avançou e a gente, daqui para frente, só para trás. Ajuda a gente, Senhor. Ajuda o Brasil. O real desvalorizou, né? Então, as moedas passam desse mundo. Só que ouça o que eu vou dizer. Aquilo que você entrega como expressão de adoração ao Senhor, não vai passar. Aquela oferta de grande valor de Maria ficou como um testemunho permanente. Porque Jesus fez uma promessa. Onde for contado esse evangelho, vai ser contada a história da oferta dessa mulher. Da entrega dessa mulher. Então, se você quer que o seu dinheiro tenha apenas uma história passageira, gaste apenas na sua vida. Gaste apenas nesse mundo. Gaste apenas no seu conforto. E veja, não estou te condenando. O dinheiro é seu. Você faz o que você quiser. Mas, meu irmão, minha irmã, se você quer fazer do seu dinheiro algo que vai ter um testemunho permanente para toda a eternidade, porque esse dinheiro que nós vamos usar aqui, meus irmãos, é para a obra de Deus. É para que pessoas sejam salvas. E uma vez que uma pessoa é salva, ela é salva para sempre. E aí o seu dinheiro está sendo usado para algo que realmente é eterno e vai permanecer e nunca vai passar. Por isso que Jesus falou isso a respeito de Maria. Fique em pé, aonde você está, por favor. Quero contar uma história. Anos atrás, pesquisadores descobriram enterrado no barro, lá no Mar da Galileia, um barco da época do Senhor Jesus Cristo. Olha para cá, estou quase terminando mesmo. E tinha um nome no barco. Sabe qual era o nome do barco? Desse barco que eles descobriram? Era Barco de São Pedro. Não converse, olha para cá, por favor. Deixa eu terminar, é importante você entender essa história também. Nós sabemos que Tiago e João também tinham um barco na época do Senhor Jesus. Mas por que escolheram Pedro para colocar no nome daquele barco antigo da época de Jesus? Simplesmente porque Pedro emprestou o seu barco para o Senhor Jesus pregar na praia. Está lá em Lucas 5. Depois você pode conferir. E por isso, veja, aquele barco antigo ficou marcado com o nome de Pedro. Mas não foi somente aquele barco antigo que ficou marcado com o nome de Pedro. Tem outra história que ganhou o nome de Pedro também. Tudo porque Pedro resolveu servir o Senhor com aquilo que ele tinha. Pedro tinha um barco, Jesus pode usar o meu barco. Entende? Eu não sei o que você tem, mas uma coisa que todos nós temos em alguma medida, são recursos financeiros. Amém? E está no lugar desse barco, né, que Pedro entregou. Mas eu disse que Pedro teve o seu nome colocado não apenas naquele barco. O peixe pescado no mar da Galileia, normalmente é uma tilápia. Só que na maior parte do mundo, esse peixe, que é conhecido por nós como tilápia, ouça, não conversa, por favor. Sabe como é que é o nome desse peixe na maior parte do mundo? É St. Peter Fish. Ou seja, peixe de São Pedro. O nome de Pedro foi colocado no nome de um peixe na maior parte do mundo, porque a semelhança de Maria escolheu servir ao Senhor com o melhor que ele tinha nas mãos. Entende? Então ficou um testemunho permanente a respeito de Pedro. E é interessante que a Bíblia diz, em Marcos, cadê o texto? Que Maria, ela ungiu
Em João 12, nós vimos que Maria ungiu qual parte do Senhor Jesus? Os pés. Só que em Marcos 14, verso 3, coloca aí para mim, por favor, o último texto que eu vou ler com você para a gente encerrar. Orarmos e entregarmos a nossa oferta das missões mundiais. Último texto. Marcos capítulo 14, verso 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão leproso, viu uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre o quê? Os pés ou a cabeça? A cabeça. Aí você fala, peraí, pastor. Então num texto diz os pés, no outro texto diz a cabeça. O que aconteceu de fato? Ela ungiu as duas partes. E tudo isso, para que eu e você saibamos o seguinte: ungir a cabeça fala de você entregar algo realmente, diretamente, por amor ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Aquele que é a cabeça. Mas, por outro lado, ungir os pés, isso fala de uma consciência que você está entregando para o corpo inteiro de Cristo. Porque os pés fazem parte do corpo. E o que é o corpo de Cristo hoje, aqui na terra? O que é? A igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então o sacrifício daquela oferta derramada foi sobre a cabeça, por amor a Cristo, mas foi sobre também os pés, por amor à igreja, que é o corpo de Cristo. Amém? Por isso, se você ama o cabeça, você vai amar o corpo. Não tem como ser diferente. Eu não poderia chegar no meu sogro, né? Minha esposa, inclusive, estava lá na casa do meu sogro, no interior de Goiás. Nesse final de semana ela foi para lá, antes da reunião com a pastora Márcia. E pensou se eu chego no meu sogro e falo o seguinte para ele: falo, olha, o sogro, o nome dele é Magela. Olha, o senhor Magela, eu amo a Ludmila, mas eu gosto só da cabeça. Tem como o senhor me dar a cabeça? Aí o corpo fica para outra pessoa. Teria como eu casar só com a cabeça da pessoa? Uma cabeça flutuando, voando, né? E eu chego, o corpo inteiro e uma cabeça casando. Tem como ter aliança só com a cabeça? Sim ou não? Não tem jeito. É o corpo inteiro que vem. Por isso, da mesma maneira, não se engane com aquelas pessoas que dizem o seguinte: ah, não, eu amo o Senhor Jesus Cristo, mas a igreja tem muitos problemas, a igreja tem muitas falhas. Meu irmão, quem tem o coração para o Senhor é aquele que derrama sobre a cabeça e derrama sobre o corpo, derrama sobre os pés. É aquele que ama o noivo, mas que também ama a noiva, a igreja do Senhor. Então isso que você vai entregar agora é para o Senhor Jesus? Sim, mas vai ser usado aonde? Nos pés. Porque formosos são os pés daqueles que anunciam as boas notícias do Evangelho da graça de Deus. Esse é o testemunho da igreja. É a igreja que faz essa obra. Somos nós. Por isso que você entrega na igreja, ungindo os pés. Por isso que as primeiras ofertas da história da igreja foram entregadas aos pés dos apóstolos também, lá em Atos. Amém? Isso é a igreja, é o corpo de Cristo. Amém? Antes de você entregar a sua oferta, eu quero pedir para que você especialmente use o Pix, tá bom? Porque já vai para a conta de destino, que é o escritório da Vinha, lá em Goiás, tá bom? Então, dê via Pix. Mas se você falar: pastor, eu queria dar no cartão de crédito, é porque eu tenho um cartão com limite de 70 mil reais, eu quero dar todo o meu limite nessa oferta. Pode passar na máquina da igreja? Pode passar, tá bom? 70 mil, combinado? Amém? Aleluia. Cartão Infinity, ou o seu é Limite. Enfim, olha para cá. Se você quiser entregar via cartão, pode também, espécie também, não tem problema. Mas, de preferência, eu peço para que você faça via Pix. Só que antes de você entregar sua oferta, eu quero fazer uma oração de entrega da vida ao Senhor Jesus Cristo. Às vezes tem alguém nos visitando, ou às vezes alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor. Hoje de manhã, nós tivemos uma experiência de salvação linda. Né? Veio uma mulher, uma jovem, né, que esteve aqui conosco no final. Ela fez essa oração, depois me procurou aqui. E ela já está agora firmada conosco. Amanhã já vai estar na célula lá, né, na casa da dona Tereza Cristina, e o Senhor já tem feito essa obra. Por isso eu quero fazer essa oração mais uma vez, que eu tenho feito todo final de palavra. Amém? Para que haja uma chance para você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você que está nos visitando, ou para você voltar para casa. Às vezes você estava afastado, tá bom? Mas para que ninguém se constranja, vamos repetir todos juntos. Coloque a mão no seu coração, no seu peito, amém? Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que sou um pecador e que preciso de Ti. E eu descobri que o Teu amor por mim foi revelado lá na cruz, aonde o Senhor assumiu o meu lugar, porque eu merecia o juízo, a morte, a maldição, mas o Senhor me deu perdão,
vida. O Senhor me amou. Por isso, eu confesso com a minha boca e creio com o meu coração que Tu és o meu Salvador. Amém. Amém. Se você entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo nessa noite, ao final do culto, me procure, ou algum dos pastores aqui à frente. É muito importante que você me procure para orar por você novamente. Amém? Mas agora, por alguns segundos apenas, eu quero que você pegue esse envelope e você vai apresentar diante do Senhor. Você vai perguntar para o Senhor: Senhor, o que eu devo ofertar? O que eu devo entregar? Ah, pastor, eu não quero entregar. Se você não quer entregar, não entregue. Deus recebe aquilo que é dado com alegria, amém? Você não é obrigado a dar. Só que deixa eu falar uma coisa, lembra? Qual foi o argumento de Judas, daquele perfume? Tinha que fazer o quê? Vender e dar para quem? Para os pobres. Jesus disse, os pobres sempre você tem convosco. Mas Jesus disse, não é sempre que eu tenho. Olha para cá. Essa oferta é só hoje que você pode entregar. Uma oferta como essa, você só pode entregar daqui 1 ano. Você está entendendo? Então é uma oportunidade para você, tá bom? Então se você me procurar, pastor, amanhã eu quero entregar essa oferta. Não, essa oferta é para ser recolhida hoje. Qualquer oferta que entrar nessa conta em um outro dia é para um outro propósito. Entendeu? Mas hoje é para esse propósito. Você pode ajudar pessoas toda semana, mas é apenas o domingo que você pode entregar ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Por isso, por alguns segundos apenas, fale com o Senhor. Senhor, eu quero entregar uma oferta a Ti. Dá-me um coração como o coração de Maria. Fala para o Senhor, Senhor, eu quero ser parte dessa obra que vai alcançar as nações em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós oramos a Ti. Queremos, ó Deus, seguir o Teu coração, o Teu Espírito. Usa-nos como instrumento de bênção nas nações, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Eu quero encerrar orando agora pela sua vida. Assim que você tiver entregado a sua oferta, você pode entregar um envelope vazio também, nas salvas. E se você quiser entregar via cartão, procure os irmãos aqui à frente. Mas eu quero encerrar já orando por você, abençoando a sua vida essa semana em nome de Jesus. Amém? Pai, no nome de Jesus, quero declarar a palavra de bênção, de graça, de favor e merecido sobre a vida dos teus filhos. Ó Deus, livra-os de todo mal, guarda-os no retorno para suas casas, enche-os do teu espírito e que eles se tornem, ó Deus, mais e mais, ó Deus, homens e mulheres com coração segundo o coração de Maria, gente apaixonada e conquistada pelo Senhor, em o nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pode entregar a sua oferta, entregar o envelope vazio aí, se você está fazendo Pix. Amém? Dê um abraço pelo menos 2 ou 3 irmãos e fala para ele, fala, meu irmão, você é uma grande bênção na vida dessa igreja. Aleluia. Deus abençoe os irmãos, estamos encerrados. Obrigado por ter ficado até o final, amém?